Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de funções de período qualquer. A ideia é tentar fazer a expansão de uma determinada função por série de Fourier, só que agora com qualquer período. Então, contextualizando, seja f de x uma função 2L periódica, g de v uma função 2π periódica. Aqui eu estou colocando 2L porque eu vou querer explorar aquela simetria, né, de integral de menos L até L, então é conveniente usar essa notação. E vou assumir que a g de v possui a sua representação por série de Fourier. Então, nesse caso, nós temos a nossa fórmula, lembrando que aqui é g de v, então por isso que aqui tem o cosseno de nv e o seno de nv. E aqui nós temos as fórmulas dos coeficientes. Na verdade, aqui eu vou focar só no AM, mas o BM, 1 a 0, vamos dizer assim, o procedimento da nossa discussão será análogo, mas a gente já desenvolveu na aula passada uma fórmula para calcular o AM, que aí seria 1 sobre π, integral de menos π até π, g de v, cosseno de mv, dv. Então, o que acontece? Qual vai ser a nossa estratégia? Eu vou tentar criar uma associação entre uma função na variável v que tem período igual a 2π com alguma função na variável x que tenha período 2L. Observe que se você olhar para uma função periódica de tamanho 2π, a gente pode olhar a função, por exemplo, no intervalo de menos π até π. Aqui de menos L até L. O que eu estou querendo dizer? Que quando você tem os dois intervalos, um é uma contração do outro. Ou seja, ou você estica ou você encolhe para chegar no outro. Em outras palavras, a gente pode pensar que a variável v é k vezes a variável x, para você tentar fazer essa correspondência. E aí, visualizando que a função v é 2π periódica, vou trocar aqui por 2π, e x, na variável x, eu estou com funções 2L periódica, isolando k dessa expressão, nós vamos ter que k é igual, corto 2, π sobre L. E o que eu vou fazer? Vou substituir o nosso k aqui por π sobre L. Então, o que acontece? Nessa fórmula, por exemplo, do AM, eu vou fazer essa mudança de variáveis. Eu vou trocar o v por π sobre L vezes x. Se v é π sobre L x, isso implica que o nosso dv é π sobre L dx. Então, aqui é um v. E agora, vamos ter que mudar o limite de integração. Bem, para mudar o limite de integração, o que a gente faz? Se v é igual a menos π, se v é igual a menos π, bem, passa para lá, passa para cá, x é igual a menos L. X igual a menos L. Se v é igual a π, isso implica que x é igual a L. Que aí se v é igual a π, passa para lá, passa para cá, nós chegamos ao nosso resultado. Isso nos leva ao seguinte, que esse nosso AM, essa integral aqui pode ser vista da seguinte forma. 1 sobre π vezes integral de menos L até L, g de, quem é v? π sobre Lx, vezes cosseno m π sobre L x, e o nosso dv é π sobre L dx. Note que isso aqui é uma constante, sai para fora, o π cancela com o π e sobra 1 sobre L. Então, eu apagando aqui e colocando 1 sobre L, o que nós temos é 1 sobre L, integral de menos L até L, g de π sobre Lx, cosseno de m π sobre Lx dx. Se eu chamar
esse cara que está aqui dentro de f de x, o que está acontecendo? Nós vamos ter aqui que AM é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, cosseno de mπx sobre L. Então, essa fórmula aqui te permite, na hora que você troca esse cara aqui, te permite dizer que a sua f de x terá uma expansão por série de Fourier, desde que você troque o seu v por π sobre Lx. Então a fórmula fica da seguinte forma: fx igual a 0 sobre 2 mais somatória de n igual a 1 até infinito, an cosseno de agora nπx sobre L mais bn igual a seno de πx nπx sobre L, onde nós temos as correspondentes fórmulas para se calcular os coeficientes de Fourier. Então, posto essa informação, vamos fazer um exemplo numérico. Então, nós vamos calcular aqui a expansão por série de Fourier da função f de x, período igual a 4. Então, pensando que é 2L, o nosso L é igual a 2, onde ela possui essa definição e o seu gráfico está aqui. Percebe-se rapidamente pelo gráfico que, se você observa o eixo y, o eixo y ele é um eixo de simetria, ou seja, de um lado ele rebate do outro. E a gente já viu que funções desse tipo é uma função par. Sendo a função uma função par, como o seno é uma função ímpar, uma função par multiplicada por uma ímpar dá ímpar, e a integral no intervalo simétrico dá zero. Isso tudo para dizer que o nosso Bn é igual a zero para todo n pertencente aos naturais. Então, já de cara, a gente consegue um grau de simplificação muito grande, simplesmente explorando a paridade da nossa função. Então, por isso que é importante trabalhar com intervalos simétricos, para facilitar a nossa conta. Agora, nós vamos calcular o A0. Então, por construção, pela fórmula que nós temos, o A0 é 1 sobre L, nesse caso, o nosso L é igual a 2, integral de menos L até L dessa função, f de x dx. Só que observe o seguinte: a integral de menos 2 até 2 de uma função, ela é a área abaixo do gráfico. Então, a área abaixo desse gráfico aqui é simplesmente a área desse retângulo. Base vezes altura, então nesse caso 2 vezes 1. Então essa integral aqui é igual a 2. 2 vezes meio, 1. Então isso tudo é só para dizer que o nosso A0 é igual a 1. Deixa assim mesmo. Então o nosso A0 é igual a 1. Vamos para o cálculo do AM. Então o AM é 1 sobre L. Na verdade eu usei N, né? Então, vamos colocar AN. Então o nosso AN é 1 sobre L. Na verdade o nosso L é igual a 2. Integral de menos 2 até 2. F de x, cosseno de n πx sobre L, que nesse caso é 2, dx. Como a nossa função ela se anula no intervalo de menos 2 a menos 1 e de 1 até 2, então essa integral fica assim. Vou usar duas simplificações aqui. Primeiro vou usar o fato da função ser par. Se a função é par, então integral de menos 2 até 2 é a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0 até 2. Esse 2 vezes cancela com meio, então aqui ficaria integral de 0 até 2, só que, como no intervalo de 1 até 2 a função se anula, então eu tenho que avaliar a integral de 0 até 1, que aí eu faço de 0 até 1 mais de 1 até 2, e aí de 1 até 2 a função se anula. F de x, só que é f de x no intervalo de 0 até 1 é igual a 1, cosseno n πx sobre 2 dx. Então resta apenas calcular nosso AN. Bem, a primitiva vai ficar seno de n πx sobre 2
dividido por nπ sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 sobre π vezes n. E isso na variação de 0 até 1. Então, vou aqui simplificar, vou apagar aqui o quadro para fazer alguns resumos. Então, aqui só para resumir aqui o que já foi feito, né? Bn igual a 0, A0 igual a 1 e o AN chegamos nessa expressão. Vamos fazer as devidas substituições, então aqui vai ficar 2π vezes n vezes trocar o x por 1, então vai ficar seno de nπ sobre 2. Aliás, eu vou até trocar esse nπ sobre 2, vou reescrever de outra forma, que vai ficar mais fácil de calcular depois, que é n vezes π sobre 2. Agora sim, menos trocando x por 0, que dá seno de 0 a 0. Então, chegamos nessa expressão. Agora, quanto que vale seno 2 sobre π sobre n, né? 2 sobre π vezes n, perdão, vezes seno de nπ sobre 2. Vai depender do valor de n, mas observe o seguinte, que nπ sobre 2 pode parecer algo chocante, mas é n vezes π sobre 2. Bem, só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, estou fazendo n movimentos de π sobre 2 radianos. Então, são n rotações de π sobre 2. Então, se a gente pega, por exemplo, o nosso ciclo trigonométrico, lembrando que o nosso n começa do 1, então Bem, deixa eu desenhar aqui primeiro o ciclo trigonométrico. Com muita fé, acreditem que isso é um círculo trigonométrico. O que nós temos é o seguinte. Se n é igual a 1, você faz uma rotação de π sobre 2, bate aqui, vai dar 1. Se n é igual a 2, dá 0. Se n é igual a 3, menos 1. Se n é igual a 4, dá 0. Observe que se n for par, ou você bate nesse ponto, ou você bate nesse ponto. Então, para n par, o seno se anula. Para n ímpar, tem uma alternância de sinal. Então, vamos com calma. Então, eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Eu vou trocar o meu n, deixa eu colocar aqui π aqui direitinho. π vezes. Eu vou trocar o meu n por 2k menos 1. O que significa esse 2k menos 1? É que não importa qual seja o valor de k, pensando em números naturais, k igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Esse número vai ser sempre ímpar. Então eu estou trocando de n para k só por uma questão estética. Eu quero representar aqui agora todos os números ímpares, então eu estou trocando n por 2k menos 1. Se fosse par, se eu quisesse números pares, eu ia trocar o n por 2k. Mas aqui é só para evidenciar que eu só estou olhando agora para os n's que são ímpares. Só que aqui tem uma alternância de sinais. Então aqui eu vou ter que colocar menos 1 elevado a alguma coisa. E aí nós vamos ter que voltar para o nosso ciclo trigonométrico para entender que coisa é essa. Se eu faço uma rotação, ele é positivo, 3 rotações negativas. Então eu posso pensar da seguinte maneira, ó. Uma rotação ela é positiva, na outra ela é negativa. Depois positiva, depois negativa. Então, para k igual a 1, nós temos uma rotação, ou seja, tem que dar positivo. Para k igual a 2, que aqui vai dar 3 rotações dá negativo. Então, se eu coloco só k aqui, o que acontece? Para k igual a 1 está dando negativo, mas eu quero que dê positivo. Então, eu coloco um k menos 1. Que agora, se k é igual a 1, bem, menos 1 elevado a 0 dá 1. Se k é igual a 2, que aqui vai dar 3. 2 menos 1 2 menos 1 dá 1. Menos 1 elevado a 1 dá menos 1. E assim por diante. Então, fica menos 1 elevado a k menos 1. Portanto, resumindo aqui os nossos coeficientes, esse nosso f de x possui a seguinte representação por série de Fourier.
Nosso A0 é igual a 1, então fica 1 sobre 2, mais somatória. Aqui, por uma questão didática, eu vou usar K ao invés de N. Então, K igual a 1 até infinito. Então, aqui vai ficar 2π vezes 2K menos 1 vezes menos 1 elevado a K menos 1 vezes cosseno N. Na verdade é K, né? É 2K menos 1, né? Porque o N eu estou trocando por 2K menos 1. 2K menos 1 vezes π vezes x dividido por L, que é o nosso 2. Então, K igual a 1 até infinito, 2 sobre π, 2K menos 1 elevado a K menos 1 vezes cosseno de nπx, só que nosso n é 2K menos 1 dividido por L, que nosso L é igual a 2. Então, essa é a representação por série de Fourier dessa função. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.